Olá, sou o Dr. Charles Marangoni. Vim aqui passar algumas orientações a você, nosso paciente, que acabou de ser submetido a uma cirurgia de catarata aqui na Clínica Lodge. Viemos reforçar alguns pontos essenciais para um bom cuidado pós-operatório. Uma orientação importante aos acompanhantes dos nossos pacientes é que prestem bastante atenção nas orientações da nossa equipe de enfermagem, onde vai orientar como deve proceder em relação aos colírios. O acompanhante é importante para, muitas vezes, o paciente, como ele sai sedado da cirurgia, não consegue reter as orientações pós-operatórias. E para essa é a função do acompanhante, prestar atenção nas orientações de como deve utilizar os colírios. Geralmente nós mantemos os colírios que estavam usando antes da cirurgia, são os mesmos que vai utilizar após a cirurgia. Agora de uma frequência, a cada 2 horas um dos colírios e um segundo colírio a cada 12 horas. É importante que esse acompanhante, ao levar o paciente para casa, se atente a algumas questões. O paciente em casa ele deve se alimentar de alimentos leves por causa da sedação, e por conta da sedação, às vezes o paciente ele fica um pouco desorientado. Isto deve, então, por uma medida de segurança, o paciente deve manter o oclusor de acrílico e só levantar no primeiro dia para instilar os colírios na hora recomendada. Esse oclusor de acrílico é importantíssimo manter à noite, dormir a noite inteira com o oclusor. O paciente chegando em casa, ele já pode retomar todos os medicamentos de rotina. Então, se o paciente for diabético e suspender o uso da medicação no período da manhã, como ele vai para casa e vai se alimentar, ele pode retomar normalmente os medicamentos do diabetes, os antihipertensivos, todos os medicamentos de rotina. O paciente é importante entender que ele deve suspender o uso do shampoo Johnson no olho operado. Afinal, o olho recém-operado não deve manter a higienização do olho operado no dia da cirurgia e por pelo menos 1-2 semanas após a cirurgia. O paciente em casa deve evitar movimentos bruscos, E principalmente atividade física. O paciente ele pode assistir televisão, isso não vai prejudicar ou forçar o olho em relação à cirurgia. Ele pode tentar fazer leitura, olhar o celular, as mensagens, isso não vai prejudicar ou forçar o olho. O paciente pode notar que nos primeiras horas, primeiros dias de cirurgia, a visão pode permanecer um pouquinho embaçada. E gradualmente essa visão vai clareando e recuperando dia após dia. Uma questão importante, os pacientes entenderem que ele operou o olho e não o pescoço. Então, alguns pacientes têm receio de movimentar o pescoço. Pode olhar para cima, para o lado, para baixo, principalmente para evitar quedas. Então, essa movimentação é liberada. E um passo importante é que o paciente deve colocar o oclusor de acrílico todos os dias à noite. O oclusor de acrílico posiciona-se aqui no olho operado, passa-se um pedacinho de micropore para fixar na testa e um pedacinho menor na bochecha. O paciente dorme com segurança a noite toda, não precisa acordar à noite para pingar os colírios, só durante o dia. Essas são as orientações principais do primeiro dia de pós-operatório. Nós aqui da Clínica Lodge desejamos a você uma plena recuperação e aguardamos amanhã aqui no consultório para uma reavaliação. Uma boa tarde, uma boa noite, descanso.